A gente volta a falar sobre o caso Marielle e Anderson, por que não, né? Nos lembrarmos também do Anderson, e a gente vai ouvir aqui com exclusividade aqui o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que obviamente não vai conversar conosco nesse específico momento como presidente da Embratur, mas nós vamos nos lembrar do que aconteceu de 2018 para cá. Prazer recebê-lo, presidente. Muito bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui. O prazer é nosso, a honra é nossa. Bom, vamos lembrar, né? Em 2018, presidente, o senhor era deputado estadual, né, no Rio de Janeiro, e assim como Marielle, na Câmara, né, tinha algumas causas a defender. Então, talvez eu vá começar essa entrevista por algo que possa parecer o fim. Mas o que eu queria saber logo de cara é que, depois do que aconteceu ontem no STF, depois desse julgamento, dessa decisão, eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre, voltando esses 6, 8 anos, né? Se as causas defendidas lá atrás, elas andaram. Porque eu vou fazer uma citação aqui do ministro Cristiano Zanin. Ele falou sobre a captura do Estado por organização criminosa no Rio de Janeiro. E essa era uma das bandeiras da Marielle, essa é uma das suas bandeiras, né? Então eu queria saber o que andou nesse aspecto nesses últimos 8 anos. Felipe, obrigado pela pergunta. Olha, acho que todos sabem, a Marielle trabalhou comigo durante 10 anos, né? Foram 10 anos juntos, numa relação cotidiana, de muito trabalho. Eu fui deputado estadual por 3 mandatos, nós fizemos a CPI das milícias, CPI do tráfico de armas, CPI do auto de resistência, eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa por 10 anos, a Marielle foi a coordenadora dessa comissão por 10 anos, então foram anos, 3 mandatos muito intensos de trabalho nesse Rio de Janeiro e enfrentando as questões do Rio de Janeiro, né? É muito forte o que aconteceu ontem no STF. Eu estava lá, eu acompanhei o julgamento nos 2 dias, né? Hoje eu já estou em Portugal, viajei nessa madrugada para cá, porque tem um trabalho aqui da Embratur para fazer, mas fiz questão absoluta de estar junto com a família e junto com os amigos, acompanhando esse julgamento, e foi um julgamento histórico, e me parece que tem relação com a sua pergunta, assim, tudo que como réu ali naquele julgamento no STF, né? Nós tivemos, Felipe, uma condenação de um membro do Tribunal de Contas, do chefe da polícia e de um deputado federal. Isso é muito forte em qualquer lugar do mundo, né? Imaginar que é condenado, né, por homicídio, formação de quadrilha, corrupção, obstrução da investigação, o chefe da polícia, o chefe da polícia não foi condenado por homicídio, mas por corrupção e por obstrução de investigação, mas um membro do Tribunal de Contas, um deputado federal, por duplo homicídio e uma tentativa de homicídio, o que ia para o banco dos réus ali foi o que a gente enfrentou, né? Eu e a Marielle enfrentamos a vida inteira, né, juntos ali. Então, é claro que a gente queria a Marielle aqui com a gente, porque era uma pessoa extraordinária que faz falta na vida da gente e na própria política do Rio de Janeiro, porque é uma pessoa absolutamente honesta, dedicada, inteligente, com uma história linda. Mas fato é que eu acho que a memória da Marielle, a sua luta, tudo que ela brigou na vida, sai fortalecido e sai vitorioso, né? Eu trocaria tudo isso para tê-la aqui, evidente. Mas eu acho que a Marielle vai ser lembrada durante muitos anos, durante muito tempo, vai ajudar a formar muita gente. E essas pessoas condenadas vão ficar muitos anos na cadeia e ninguém vai lembrar deles. É uma outra condenação que eles vão ter que enfrentar também. Então, de alguma maneira, todas as bandeiras que nós levantamos ao longo da vida, nesse julgamento, elas são fortalecidas, né? E são bandeiras fundamentais, porque são bandeiras da democracia, são bandeiras da vida, são bandeiras dos direitos fundamentais das pessoas. Freixo, trabalhei no Rio de Janeiro durante muito tempo, pude acompanhar o teu trabalho, falar com você durante muitas vezes, com a Marielle também, e isso tem bastante tempo, né? E a gente está falando de um julgamento que demorou muito tempo, de um caso que demorou para ter um desfecho e que trouxe não só uma angústia, mas como também uma sensação de
falta de paciência para o povo brasileiro, né? A gente queria respostas e não conseguimos ter respostas. Quando a gente sabe que o ex-delegado-geral e chefe da polícia do Rio de Janeiro, ele foi condenado ali por obstrução, por também corrupção, e a gente tem... Por corrupção, obrigada, Freixo. A gente tem dimensão, então, da dificuldade para encontrar provas. Essa demora nesses quase 8 anos, como é que é para você, que inclusive a PGR há poucos dias disse que havia um plano para atentar contra você. Como é que é para você olhar para tudo isso? Esses 8 anos de demora, essa dificuldade em encontrar provas, saber, esse conhecimento de que havia pessoas empenhadas em não deixar que essas provas existissem. O que você sente, o que você sentiu nesse tempo? Joana, primeiro, bom te ver de novo, né? Prazer te encontrar aqui. Agora, é uma mistura muito grande de sentimentos, né? Muita gente ontem me perguntou, né? Porque sabe da minha história com a Marielle, sabe que eu também fui alvo dessas pessoas, né? Minha filha também foi, e essas pessoas não têm nenhum limite, né? Enfim, a gente sabe, lá em 2008, eu fiz a CPI das milícias, Joana, em 2008, faz muito tempo, né? A Marielle já trabalhava comigo em 2008, ela começou a trabalhar comigo em 2006. Em 2008 nós fizemos a CPI das milícias. A CPI das milícias foi um marco. Inclusive, durante o julgamento do STF, muitas vezes a CPI das milícias foi citada, várias vezes, inclusive pelo ministro Alexandre Moraes, relator do caso. Foi um divisor de águas no Rio de Janeiro, porque a CPI das milícias levou à prisão mais de 200 pessoas. Mais de 200 líderes de milícia foram presos. Não foi uma CPI que terminou em pizza. A gente mudou a opinião pública sobre milícia, você vai lembrar disso. A gente levou à prisão deputados, vereadores, chefes de milícia, e a gente indicou ali que existe uma máfia no Rio de Janeiro. E tem uma frase da CPI das milícias que eu queria resgatar aqui, que ela é muito forte, que na época eu disse: crime, polícia e política não se separam no Rio. Eu vou repetir: crime, polícia e política não se separam no Rio. Nós concluímos a CPI das milícias com essa frase. E essa frase ela é muito forte. E não é uma frase que eu fico feliz em dizer, né? Nós enfrentamos esse estado de coisas durante a vida inteira, né? E por isso a gente correu risco. Por isso a Marielle foi morta, né? Por isso outras pessoas foram ameaçadas. E de alguma maneira, esse julgamento ele nos dá uma vitória. Uma vitória é o fim de um ciclo que a gente não queria que tivesse começado. Acho que esse é um sentimento maior, né? Você me pergunta do sentimento, acho que é a sensação de um fim de um ciclo que eu não queria que tivesse começado, porque ele começa com a morte dela, né? Agora, 8 anos esperando um julgamento é demasiado, né? E o Rivaldo, assim, o delegado Rivaldo, um parêntese sobre isso, eu disse aqui na pergunta do Felipe, eu presidi a Comissão de Direitos Humanos, a Marielle coordenou a comissão. Foram vários os momentos onde nós tínhamos casos na Comissão de Direitos Humanos que envolviam homicídios, que nós levávamos à delegacia de homicídios. Em vários momentos, Rivaldo e Marielle nos reunimos. Em vários, foram dezenas de reuniões ao longo desses anos sobre casos que envolviam homicídio e atendimento na Comissão de Direitos Humanos. Então, quando a gente recebe a notícia do envolvimento do Rivaldo nesse episódio, a dor foi muito maior, porque era alguém que conviveu com a gente. Era alguém que esteve com ela, conhecia. Quando eu soube da morte da Marielle, na hora da morte, a Fernanda, que estava no carro, que sobreviveu, a Fernanda foi minha assessora. A Marielle foi minha assessora, a Fernanda foi minha assessora. E o Anderson, que faleceu, dirigiu para a gente também na campanha de 2016. Então, era todo mundo muito próximo, né? Todo mundo amigo. O marido da Fernanda me ligou imediatamente, né? O Marcelo me ligou imediatamente, falando da morte da Marielle. A primeira pessoa que eu liguei foi o Rivaldo. A primeira pessoa que eu liguei foi o Rivaldo, porque ele era o chefe da polícia e eu liguei avisando do que tinha acontecido, pedindo para a polícia ir ao local. Imagina como fica, como ficamos nós, né? Como a gente fica vendo o Rivaldo no banco dos réus. Ele não foi condenado pelo homicídio, como alguém que organizou, que planejou, que arquitetou o homicídio. Não havia provas para isso e a gente não quer que ninguém seja condenado sem provas. Mas, evidentemente, ele e a sua equipe obstruíram
a investigação para que não se chegasse onde a gente chegou no dia de ontem, para que não se chegasse nessa elite apodrecida, violenta, corrupta e poderosa, né, que de alguma maneira a Delegacia de Homicídios durante tantos anos protegeu. O escritório do crime, do Adriano, do Rony Lessa e de tantos matadores mataram muito ao longo da vida, ao longo desses últimos anos, a Delegacia de Homicídios nunca investigou. Então, a morte da Marielle destampou um esgoto, destampou um bueiro, né, que mistura o crime, a polícia e a política, como a gente apontou no relatório da CPI. Então, o sentimento é uma mistura de tudo isso, que foi muito intenso na nossa vida e que provocou uma dor muito grande enquanto esse julgamento não aconteceu. Quantos anos a gente ficou falando quem matou a Marielle e quem mandou matar? E, de alguma maneira, ontem, essa resposta foi dada. Durante muito tempo, e o tempo em que eu trabalhei aí, também tinha, né, figura de Rivaldo Barbosa como uma autoridade a quem nós, repórteres, recorríamos quando precisávamos de respostas, quando, né, a gente queria saber o que estava acontecendo. Quando surge, então, o nome de Rivaldo Barbosa, também tomei um susto, falei, não é possível, mas é possível. No Rio de Janeiro, no Brasil, mas no Rio de Janeiro ainda mais é possível. Felipe. Então eu quero aproveitar, Freixo, para terminar aqui da minha parte, pelo menos essa conversa, juntando a primeira pergunta com a segunda pergunta, esses comentários que vocês fizeram, aproveitando também a experiência da Joana como jornalista no Rio de Janeiro por tanto tempo. A gente falou, Freixo, na sua primeira resposta, sobre uma espécie de corrosão do braço de parte, é claro, da área política, da área administrativa do Estado, ou seja, da sociedade. Mas há que se investigar também, a gente não pode esquecer que a essa altura do campeonato, o crime organizado também usa terno e gravata e faz negociações, ou seja, há também um aspecto econômico muito grande, né? Até porque, né, interesses econômicos foram violados, foram violentados, quando, né, quando a Marielle começaram a tentar alertar a sociedade, né? Peraí, por que a milícia está fazendo isso? É só porque ela quer, por causa de glamour, por causa de status? Não, é porque tem interesses econômicos. Então eu queria, para fechar da minha parte, que você falasse um pouquinho desses aspectos econômicos que motivam o crime organizado a bater na porta do Estado, corromper o Estado, corromper a polícia e assim por diante. Você sabe, Felipe, que a sua pergunta, ela me lembra um debate que eu sempre fiz. Eu nunca gostei da expressão Estado paralelo. Eu nunca concordei, porque não existe Estado paralelo, só tem um Estado. E o crime organizado está dentro do Estado. Aliás, não existe no mundo crime organizado que não tenha braços dentro do Estado. O que você tem fora do Estado é a barbárie, a violência, o crime individualizado, é aquele que de alguma maneira está mais perto do morador da área pobre. Agora, o crime organizado, até porque ele funciona como uma indústria, ele tem um braço dentro do Estado, sempre tem um braço dentro do Estado. E é isso, a condenação de ontem é a condenação de um deputado federal, de um membro do Tribunal de Contas e de um chefe de polícia, né? Ou seja, era a condenação de 3 agentes públicos, como mandantes e como arquitetos desse crime bárbaro que a gente estava lá. Tem outros também que eram policiais, né, tanto o Calixto quanto o Ronald, também condenados, mas a gente está falando dos 3 mais importantes desse julgamento de ontem. A CPI das milícias, ela mostra exatamente isso. A gente levou à prisão os donos de milícias, nós levamos à prisão deputados e vereadores, nós levamos à prisão aqueles que controlavam o crime. A milícia, quando a gente vai fazer essa investigação da milícia, a gente mostra que a milícia nasce como máfia. Todas as facções do tráfico, Felipe, todas, as facções do tráfico nascem no cárcere. A milícia não nasce no cárcere. A milícia nasce no palácio. A milícia nasce com a corrosão da polícia através de uma política corrupta. É a política apodrecida se utilizando de uma polícia no domínio dos territórios e numa grande agenda de negócios. É o gás, é o gatonete, né, é o imposto, é a segurança. Então você cria uma rede de negócios a partir do domínio territorial e transforma o crime como uma ferramenta de domínio econômico e domínio político, e domínio eleitoral. Então, nasce como uma máfia, se estrutura como uma máfia. E, ao longo desses últimos anos, o tráfico adotou a mesma postura. Hoje não há diferença nesse sentido entre tráfico e milícia. Na época da CPI, a milícia era uma coisa bem diferente do tráfico no que diz respeito à organização criminosa e projeto político. Hoje não. Hoje você tem deputados eleitos pelo tráfico, deputados eleitos por facções, porque eles se aproximaram na sua rede política e na sua rede de negócios. É muito grave, a gente precisa enfrentar o crime organizado. E, nesse sentido, eu não posso deixar de dar os parabéns à Polícia Federal.
A Polícia Federal foi muito decisiva no que diz respeito ao caso da Marielle e é muito decisiva no combate ao crime organizado, porque vai onde está o dinheiro, vai onde tem poder. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que, no Brasil, priorizar o enfrentamento ao crime organizado, porque ele é que compromete o Estado, compromete a democracia e ameaça a vida da gente mais que qualquer outro, né? E aí tem que ter disposição política para fazer isso. A Marielle teve, pagou um preço muito alto. A gente tem o dever de não deixar isso ficar em vão. Freixo, a gente precisa terminar. Eu só gostaria de fazer uma última pergunta. Você fez aí um paralelo com o tráfico de drogas. A gente sabe que no tráfico de drogas, quando um chefe da organização ele é preso, ele é morto, logo o outro assume, né, e volta a fazer o que o anterior estava fazendo. Na milícia, traçando um paralelo com a milícia, que tem o braço ali na política e que não quer ser combatida, a gente pode esperar que a milícia continue atuando se nada for feito mais amplamente? Outros casos como a Marielle podem acontecer no Rio de Janeiro? Eu acho que o julgamento de ontem, Joana, ele dá um recado, né? Ele é um recado. Você imaginar que um membro do Tribunal de Contas e um deputado federal são condenados a 76 anos e perdem os seus cargos, que o chefe da polícia perde o cargo e é condenado a 18 anos por corrupção e por obstrução, eu acho que esse julgamento, além dele ser um marco histórico na justiça, ele é também pedagógico. Ele é pedagógico. Para o Rio de Janeiro, esse julgamento de ontem ele foi pedagógico. Levou 8 anos, eles destruíram provas, eles fizeram de tudo para ser mais um caso de impunidade e eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Eu acho que a grande vitória que a gente teve, além da prisão, mas a gente defende justiça, não justiçamento, a gente não confunde justiça com vingança. Eu não desejo vingança, eu não sou movido por vingança, sou movido por justiça. É um sentimento diferente, né? E a Marielle vai continuar sendo lembrada por muitos anos, por muitos anos. A Marielle pode e deve inspirar muitas novas meninas, principalmente meninas como a Marielle, né? A poderem ser o que elas desejarem ser. A Marielle saiu de uma favela da Maré, né? Fez faculdade, fez mestrado, foi eleita, era inteligentíssima e era uma grande liderança. Quando se mata uma mulher como essa, tenta-se fazer com que novas Marielles não possam nascer. Eu acho que esse julgamento de ontem dá um recado para o Rio, né? Novas Marielles podem nascer. E membros do Tribunal de Contas, chefes de polícia, deputados federais, não podem mandar matar pessoas como forma de fazer política. Eu acho que esse é um recado, esse é um saldo também muito importante desse julgamento. Obrigada, Freixo, pela entrevista. Ótimo trabalho para você e nós voltamos a nos falar.